Sejam bem-vindos ao Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Hoje a gente dá continuidade ao ciclo de encontros 20.000 léguas, ciências e livros. A gente começou a primeira atividade no sábado passado e o tema desse encontro de hoje é a Amazônia Profunda, e com os dois palestrantes, Cleverson Pessoa e Jennifer Watling. Eu vou apresentar aqui as duas mediadoras da mesa, que é a Sofia Nestrovski e a Leda Cartoon, que são pesquisadoras, roteiristas e apresentadoras do podcast 20.000 léguas e curadoras deste ciclo. Juntas publicaram o livro As 20.000 léguas de Charles Darwin, pela editora Fósforo e Edições SESC. A gente agradece a presença de vocês. Informamos que este encontro será gravado para futura disponibilização na plataforma do SESC no YouTube e a sua permanência na sala autoriza a sua exibição. Bom encontro a todos. Obrigada. Eu vou falar um pouquinho da mesa e você apresenta eles. Obrigada, gente. Boa noite. Bom ver vocês aqui. A gente está, como a Juliana falou, continuando hoje o segundo encontro do ciclo 20.000 léguas. Só para falar rapidamente do que é o ciclo, o podcast já teve 2 temporadas, né? A primeira dedicada a Darwin, a segunda dedicada a Humboldt. E a gente está fazendo nesse ciclo vários desdobramentos dos assuntos de que a gente tratou nessas 2 temporadas. Então, a mesa de hoje, que é com arqueólogos da Amazônia, a gente vai desdobrar um assunto que foi muito importante na segunda temporada. A gente falando do Humboldt, das viagens do Humboldt pela América do Sul, nos episódios 8 e 9 da segunda temporada. A gente se concentra na Amazônia e fala muito dos relatos de viagem do Humboldt da Amazônia, das impressões que o Humboldt teve quando ele veio para a Amazônia. A gente conta, inclusive, que ele não conseguiu entrar na Amazônia brasileira porque ele foi considerado um potencial espião. Então, o exército português não deixou ele entrar. E aí a gente faz um contraponto dessa visão do Humboldt, que é uma visão que, a partir do Humboldt, foi se tornando um lugar comum em relação à Amazônia, essa visão de que a Amazônia é uma floresta virgem, inexplorada, disponível e, ao mesmo tempo, hostil ao ser humano. A gente faz um contraponto a essa visão numa entrevista com o Eduardo Neves, que está nesses 2 episódios, e ele mostra o quanto a arqueologia recente, as descobertas arqueológicas recentes, contradizem completamente isso que o Humboldt dizia, e depois o Euclides da Cunha disse, e foi uma visão que até hoje as pessoas têm em relação à Amazônia. O Cleverson e a Jennifer vão falar um pouco sobre a pesquisa deles e mostrar um pouco dessas descobertas recentes que a arqueologia tem feito. Obrigada. Para você. Boa noite, todo mundo. Tá ligado? Meu microfone está funcionando? Eu sou a Sofia, ela é a Leda. Às vezes as pessoas confundem, a gente virou um só ser único, mas muito bom estar aqui de novo com os nossos convidados e com o público. Vou apresentar, então, os nossos convidados e explicar um pouquinho como que a gente pensou que vai funcionar hoje, a dinâmica. A ideia é que cada um deles vai fazer uma apresentação. Depois disso, eu e a Leda, a gente tem algumas perguntas, mas daí a gente vai abrir também para perguntas do público. Então, fiquem à vontade para participar dessa conversa. A gente, no sábado que a gente abriu o ciclo, a gente comentou que a ideia desse ciclo é abrir um pouco o processo de pesquisa do podcast, que para fazer o 20.000 léguas, o podcast, a gente conversa com muita gente, é muito legal ter essas conversas. Então, a gente quis trazer isso a público para que o público também pudesse participar disso. Bom, o Cleverson Pessoa, que vai falar primeiro, ele é doutorando em arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, onde ele desenvolve uma pesquisa sobre os sítios com estruturas de terra preta no estado do Acre. Ele também trabalha com fontes históricas e é membro do Laboratório de Arqueologia dos Trópicos. A Jennifer Watling, que vai falar em seguida, estuda vestígios botânicos de sítios arqueológicos da Amazônia, e ela é formada em arqueologia, tanto na graduação como na pós,
pela Universidade de Exeter, no Reino Unido. Ela atualmente é pesquisadora e professora do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Então, já passo a palavra para o Cliverson, por favor. Beleza. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Cliverson Pessoa, eu sou doutorando. Agradeço a Leda e a Sofia pelo convite. É uma mesa super importante, é um tema que eu gosto bastante, dos relatos de viagem e arqueologia. A minha pesquisa é sobre sítios arqueológicos no estado do Acre, com estruturas de terra, mas também ao longo do Rio Madeira, né, com sítios de terra preta, outros sítios, né, que têm grande densidade de cerâmica. Eu também trabalho com a cultura material cerâmica. Então, o trabalho que eu trago aqui hoje é um pouco dessas fontes históricas, né, que tem nessa área, no interflúvio do Rio Purus com o Rio Madeira, numa analogia, né, com a arqueologia, com que a arqueologia vem evidenciando a partir dessas escavações. Tá? Então, a minha proposta, né, tanto da minha pesquisa de doutorado como do trabalho que eu trago aqui hoje, é integrar os registros histórico e arqueológico para a construção de uma história indígena de longa duração. Né? Então, quando a gente está olhando para essas fontes históricas, né, das populações indígenas, seja principalmente da Amazônia Meridional, né, do Alto Rio Madeira, do norte da Bolívia, né, da região do interflúvio do Acre, a gente está olhando também para essa história profunda, né, que o registro arqueológico tem evidenciado nessa área. E quando eu estou falando de história profunda, é de estruturas, né, que essas populações moveram, né, solos, ou mesmo de transformações na paisagem, né, com plantas, como é o trabalho da Jenny, que ela vai falar também. Então, a gente está buscando essa integração dos registros das fontes históricas com a arqueologia, justamente para construir uma trajetória de longa duração, como propôs Fernand de Braudel, né, na história. E como problema, a gente tem uma questão, né, que vem desde o século XIX, relativa às paisagens amazônicas, em relação aos modos de vida dessas populações, que é sempre encadear uma discussão em relação à abundância e escassez dos recursos alimentares, né? Então, sempre foi colocado a Amazônia como um lugar bastante rico, né, com uma biodiversidade, mas também, né, como a Leda comentou no início, a Amazônia sempre foi vista, né, principalmente por Euclides da Cunha, como um local hostil, né, como um lugar onde, com nomes derogatórios, né, onde as pessoas vão e não conseguem voltar muitas vezes. Então, eu quero trazer um pouco, né, desses relatos para confrontar essa ideia de abundância e escassez. E a arqueologia tem também dado respostas, né, olhando para essa paisagem. Então, essas perguntas, né, que foram formuladas desde o século XIX pelos viajantes, eles colocavam, né, essa paisagem como um problema, né, de desenvolvimento para essas populações, né? Então, a floresta tropical, o clima, né, dos trópicos sempre foi visto de forma negativa. Ao mesmo tempo, também, ao longo dos anos, ao longo da história da arqueologia, sempre foi vista, né, uma divisão ecológica dentro da Amazônia, entre várzea e terra firme, né? Geralmente, a várzea era vista como o local mais rico, né? Então, os rios de águas brancas eles eram vistos como os locais mais privilegiados, onde poderia ocorrer um desenvolvimento social, o único lugar onde poderia ocorrer o desenvolvimento social das populações indígenas. Em contraposição, a terra firme, né, que ocupa mais de 90% do território amazônico, seria visto como um local hostil, né, onde essas populações não poderiam se desenvolver, né, seria um local mais difícil, né, por conta dos recursos alimentares que esse ambiente não proporcionaria a essas populações. Então, a ideia aqui é olhar um pouco para essas fontes históricas, né, e para as fontes arqueológicas que estão exatamente, né, geograficamente nos mesmos lugares que essas fontes, e tentar gerar algumas perguntas, né, a partir desse confronto. A área que eu estou trabalhando é esse quadrado em vermelho, que é a formação do Alto Rio Madeira, no estado de Rondônia, em direção ao interflúvio do Acre, né?
Então, é uma área que, no século XIX, era completamente desconhecida até meados do século XIX, em que não se sabia aonde os rios, né, corriam, aonde esses rios nasciam, as suas nascentes. E essa fronteira, né, foi definida no século XIX sem que, ao menos, os colonizadores ibéricos tivessem conhecimento geográfico daquele lugar, né. Então, hoje, né, atualmente, essa área da fronteira do Brasil com a Bolívia, né, de Rondônia, Acre, o norte boliviano, é uma área muito rica arqueologicamente. Existem diversos sítios arqueológicos ali, sítios muito antigos, que as populações transformaram a paisagem de muitas formas, né, com estruturas de terra. E os primeiros contatos que ocorreram, né, em meados do século XIX, nessa área, foram impulsionados pelo ciclo da borracha, né, que começou a despontar por volta de 1860. E essa área se tornou foco, né, de disputa, na realidade se tornou um foco, né, de negociação entre o Império Brasileiro e a República da Bolívia, né, que se tornou independente a partir de 1825, e com essa independência da Bolívia, ela perdeu o acesso ao Oceano Pacífico, né, para escoar os seus produtos em direção à Europa. Então, a Bolívia, né, começou uma série de negociações com o governo brasileiro, com o Império, para tentar, né, um caminho alternativo para escoar os seus produtos, principalmente da borracha, que começava a despontar em meados do século XIX. Então, o caminho proposto foi da região do Alto Rio Madeira, né, que tem as suas nascentes nas Cordilheiras dos Andes, na Bolívia, e que corre pela floresta amazônica até desembocar no rio Amazonas, né, mais de 3.000 quilômetros depois. Então, é um rio bastante extenso, né, que conecta uma região longínqua, né, desde os Andes até a foz do Amazonas, e esse era o caminho, né, que a Bolívia escolheu, né, por conta dos conflitos, né, na área da costa do Pacífico. Então, eles escolheram esse caminho em direção ao Atlântico para escoar os seus produtos. Porém, havia um problema, né, nesse trajeto pelo Rio Madeira. Eram cerca de 20 cachoeiras, né, que existiam nessa área. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês é a menor cachoeira que existe no rio Abunã, que é um afluente da margem esquerda do Rio Madeira. E a gente vê que é impossível, né? Na época, o meio de transporte pelos rios amazônicos eram os barcos a vapor, né? Então, era impossível a travessia de um barco a vapor por esse local. Então, tanto o Império Brasileiro como a República da Bolívia propuseram assinar um tratado, né, que é o Tratado de Ayacucho, ou o Tratado de Amizade, como é conhecido, e propuseram que deveria ser construída uma estrada, né, na margem direita do Rio Madeira, para que se pudesse ter livre navegação por esse rio e escoar os produtos da Bolívia em direção à Europa. Então, esse projeto foi levado a cabo, né, pelo Império Brasileiro, e o alemão, né, o engenheiro alemão Franz Keller, juntamente com seu pai Joseph Keller, assumiram essa empreitada e foram ao Alto Rio Madeira em 1868, né, fazer um levantamento sobre essa região e propor, né, os projetos mais apropriados para a construção de uma ferrovia ou a construção de canais ao longo das margens do Rio Madeira, né, para que pudessem dar viabilidade de navegação a esse trecho. É interessante notar que o Franz Keller ele tinha uma influência muito grande do Humboldt, né, na sua escrita, né, científica, mas também estética da paisagem, né. Então, apesar de ser um trabalho científico, né, onde ele estava buscando descrever a topografia, né, encontrar, né, as definições desses rios, né, as suas nascentes, descrever essas cachoeiras do Alto Rio Madeira, ao mesmo tempo que ele estava fazendo esse trabalho, que é mais científico, ele também fazia um trabalho etnográfico, né, também arqueológico, de levantamento dessa área. E o Império Brasileiro, né, Pedro II, tinha todo o interesse, né, nessas informações de levantamento.
Tanto é também que o Franz Keller já havia realizado outros trabalhos aqui em São Paulo e na divisa do Paraná, nos rios Tibagi, Avaí e Paranapanema, em que ele, ao realizar esses trabalhos de projetos de empreendimentos de ferrovias, ele também realizava o levantamento das populações indígenas locais, dos modos de vida desses povos, né? Então, ele produzia toda uma documentação iconográfica também a respeito desses povos, né, sobre os seus modos de vida, e assim ele o fez também na região do Alto Rio Madeira, né, quando ele encontrou os indígenas chamados caripunas, nessa área das cachoeiras. Tá? Então, esse foi um dos primeiros encontros, né, que foi mais descritivo a respeito dessas populações, porque até então os viajantes não conseguiam acessar a aldeia desses povos, né? Então, Franz Keller foi um dos poucos viajantes que conseguiu ter um contato, né, um pouco mais prolongado com esses grupos, apesar de ser bastante efêmero. Então, nessa descrição, né, que o Franz Keller faz da paisagem, né, é interessante notar essa influência, né, do Humboldt, quando ele qualifica a paisagem como de aspecto monótono, né, então ele organiza toda a viagem dele em Manaus, sobe o Rio Madeira, né, em uma canoa, junto com outros 5 tripulantes, mas em uma localidade chamada Manicoré, né, antes da subida das cachoeiras do Rio Madeira, ele consegue 80 remeiros indígenas, que são indígenas da antiga missão de Exaltação na Bolívia, onde levariam ele, né, nesse trajeto. E na volta ele teria que negociar com outros comerciantes, né, para que os indígenas fizessem a viagem de volta. Então, era uma viagem bastante perigosa. Ele tentou recrutar homens em Manaus, né, para fazer essa viagem com ele, mas, inclusive, um dos ribeirinhos, né, chegou a propor para ele que pagaria o dobro para ele se deixasse ele em paz, né, porque não queria encarar essa viagem. Era um lugar bastante perigoso, né? E mesmo, por exemplo, em viagens anteriores, como do Alexandre Rodrigues Ferreira, a gente vê, né, esse diagnóstico de que muitos trabalhadores, né, muitos indígenas, né, locais, não queriam participar dessas viagens nas cachoeiras porque achavam, né, um local bastante perigoso, né, para as viagens, por conta do processo que é atravessar essas cachoeiras, né, de ter que arrastar as embarcações, justamente porque elas não é possível navegar, né, e era um local bastante perigoso por conta das populações indígenas, né, em isolamento que se encontravam nessa área. Então, a descrição que ele faz da paisagem, né, logo no início, uma espécie de decepção que ele tem, né, assim, com o lugar. Então, ele fala de um aspecto monótono, né, caracterizada pelas grandes praias formadas pela deposição aluvial e vegetação frequentemente de canarana. Eu acho que seria mais próximo de campinaranas, né, que são essas árvores menores que estão associadas a esses areais. Mais à frente ele vai encontrando, né, um outro tipo de vegetação, ele vai encontrando as aldeias Mura, né, de algumas populações indígenas que viviam ao longo do Rio Madeira, mas ele fala da ausência, né, desse vazio, porque os mapas mostravam diversas vilas, cidades antigas, né, ao longo do Rio Madeira, mas ele não encontra nada disso, né, ele fica decepcionado pelo fato de ter essa ausência humana. E isso é uma coisa também que a gente vê no relato de outros viajantes, né. Inclusive, é preciso levar em conta, né, o impacto da conquista sobre esses povos ao longo, né, de vários séculos já, e eles acabam caracterizando esse lugar como um vazio, né, que não teria, muitas vezes, nem as populações indígenas locais. E aí, essa calmaria, né, essa monotonia dessa viagem, ela só termina quando ele chega nas cachoeiras do Rio Madeira, né, na Cachoeira de Santo Antônio, especificamente. E aí ele escreve o seguinte: que consolo para a vista, fatigada por tantas imagens monótonas, esses furiosos turbilhões de espumas que embatem e rugem entre imensas rochas metamórficas. Então, quando ele se depara com essa paisagem, né, da Cachoeira de Santo Antônio, é um lugar completamente diferente do que ele tinha visto até ali, né, os cerca de 2.000 quilômetros que ele já havia, os cerca de 1.000 quilômetros que ele já havia viajado, né. Então, ele
Ao atravessar essa cachoeira, né, eles precisam sirgar o barco, né, pelas margens, né, ou seja, os indígenas morros e canichanas que estavam ajudando ele nessa travessia quem puxavam esses barcos e que, na realidade, era quem forneciam as informações para o Keller, né, por onde deveria passar as embarcações, né, aonde ele encontraria certos pedrais, e é nesse momento também que ele começa a notar os petroglifos, né, que são essas marcas que existem nas pedras, né, e que ele chama de hieroglifos, como se fosse uma linguagem antiga. Outras notas também que o Keller toma ao longo dessa viagem são os caminhos construídos, né, das populações indígenas, né, são trilhas que outros viajantes já haviam notado, e ele passa a enxergar esses caminhos e descrever, né, as plantas que ele encontra, que eles encontraram ao longo dessas trilhas, né, as aldeias habitadas e abandonadas, né, ao longo desse percurso que ele supõe que seja dos caripunas também. As canoas, né, dos indígenas caripunas, que é uma canoa feita de casca de árvore de jatobá, que eram canoas apropriadas para se atravessar as cachoeiras. Cerâmicas, né, ele visita uma aldeia caripuna e vai até a casa dos homens, né, desses indígenas e negocia com eles, né, e ele encontra cerâmicas no subsolo, né, dessa casa dos homens. E é interessante também que nesse encontro, né, que ele está na aldeia caripuna, ele tenta adquirir um instrumento musical dos indígenas, né, que estava dentro da casa dos homens. Esses indígenas ele chama de selvagens, né, em oposição aos índios domésticos, que seriam os índios morros, né, que são os que vivem nas missões. Então, os selvagens, né, são aqueles arredios que vivem nas florestas. E, curiosamente, né, quando ele está no interior da casa dos homens e tenta adquirir esse objeto musical, um ancião se volta para ele, né, e ele não fala, né, é importante dizer isso, ele não fala a língua desses indígenas que são falantes de uma língua da família linguística Pano, que é uma língua bastante diferente na região do Alto Rio Madeira. E o ancião faz ele entender que não pode permutar, não pode negociar aquele instrumento musical com ele, né, porque é um instrumento sagrado que era utilizado para lamentar os mortos. E aí o Keller, né, se vê num paradoxo, porque ele chama esses indígenas de selvagens, mas para ele esse traço, né, esse respeito que esses povos têm com os mortos, para ele é um dado assim que lembra muito a civilização, né? Então ele faz esse contraponto, né, e se diz surpreendido, né, com esse fato. E continua a descrever, né, outros petroglifos que tem ao longo das cachoeiras. Apesar disso, né, de todas essas evidências que a comitiva dos Keller encontram ao longo da região do Alto Rio Madeira, né, essas trilhas, aldeias abandonadas ou habitadas, né, os petroglifos, as cerâmicas, né, o Keller tem uma visão bastante pessimista sobre esses povos, né, e ele usa a mesma linguagem, né, do Humboldt, né, ele chama esses grupos de hordas, né, ou seja, hordas significa que eram pouco numerosos, né. Ao mesmo tempo, ele fala de uma agricultura bastante incipiente entre esses grupos, né. Então, ele justifica, né, essa pouca agricultura, esse pouco plantio, com uma degeneração de um passado mais perfeito que esses grupos tiveram, né? E aí é uma ideia que remete ao von Martius, ao Humboldt, né, de que as plantas que existem na Amazônia não teriam sido cultivadas, não teriam sido domesticadas pelos grupos atuais que eles estavam encontrando naquele momento, né, do século XIX. Né? Então, quando o Keller encontra, né, essas diversas plantas ao longo dos rios, nessa paisagem, né, modificada, para ele é uma paisagem, é uma floresta virgem, né, e não uma floresta tocada pelas populações indígenas. Então, pode-se inferir que no centro do pensamento desses viajantes transita a ideia de zona tórrida, concebida antes de von Humboldt, a qual inicialmente idealizava os trópicos como inabitados, mas que, como consequência das viagens dos europeus por diferentes partes do Novo Mundo, reconheceu a abundância desse ambiente, porém continuou a enquadrar os indígenas, retratando-os em um estágio de degradação e inferioridade inerente. Então, esses viajantes reconheciam a biodiversidade da Amazônia, né, a diversidade de plantas, né, de florestas, mas continuava a rotular essas populações indígenas, né,
em um estágio de degeneração, né, e principalmente que esses grupos eles teriam um único destino, né? Se eles não fossem utilizados, né, na indústria ou na agricultura, né, durante a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, eles estariam fadados ao desaparecimento, né? Então, era uma visão bastante pessimista que eles tinham dessas populações. Essa é uma aquarela que o Franz Keller produziu, né, para a região do Alto Rio Madeira, onde a gente vê os petroglifos, né, que ele relata para essa área das cachoeiras. E acima a gente tem uma imagem de um guerreiro caripuna. É interessante essa aquarela porque esses petroglifos ele não associa com essas populações indígenas locais, ele associa com os incas, né? Para ele, essas figuras, né, não poderia ser, né, como arte, né, não poderia ter sido produzidas pelas populações locais, né? Ele chama inclusive os caripunas de preguiçosos, né? Então esses grupos não poderiam ter produzido esses artefatos. Mas ao mesmo tempo, quando ele produz essa aquarela, ele coloca, existe mais de uma aquarela, né? Existem pelo menos 2 aquarelas em que constam figuras rupestres e os indígenas caripunas. Quando ele coloca essa aquarela junto com a figura dos caripunas, é como se ele estivesse contradizendo o que ele escreveu na obra dele, né, de que essas figuras não teriam relação com os caripunas. De fato, na sua obra publicada, escrita, né, ele separa os petroglifos das imagens dos caripunas, né? Já nas aquarelas, a gente encontra essas imagens juntas, né? Então, isso é bastante interessante também, né, que talvez a iconografia, né, esteja, de alguma maneira, contradizendo o que ele escreveu, né, e acabou publicando. E essa imagem não foi publicada, né? Assim como Cena de Pesca Após a Tempestade, que é uma iconografia, uma outra aquarela que reapareceu em 2018, ela havia sido roubada em 2004 da Biblioteca Nacional, e foi devolvida, né, após está dentro, né, de um conjunto de obras raras roubadas, né, da biblioteca. E, nesse contexto também, aqui está os índios caripunas numa atividade de pesca, né, na Cachoeira do Teotônio, que é uma cachoeira bastante importante da região do Alto Rio Madeira. É uma cachoeira que é uma das mais piscosas, né, com rica fauna aquática, com muitos peixes, né? Inclusive, essa imagem é da época do verão amazônico, né, que é o mês de julho. Então, ele é uma época em que é muito propício pescar, né? Se pega o que ela escreve que é possível pescar com arpão nesses lugares, os peixes, né, acabam tentando na sua migração, né, que é chamada de piracema, de subida ao Rio Madeira, eles acabam ficando expostos nesses pedrais da cachoeira, né, e vulneráveis para qualquer pessoa, né, que desejasse pescar. Então, essa é uma imagem também que não consta na sua obra escrita, né, e que contradiz, né, porque ele fala que encontra os caripunas uma semana depois da data, né, que consta nessa imagem. Então, isso é um outro dado interessante também, e que talvez essa seja uma imagem que tenha sido feita a pedido do Pedro II, né, já que também esse tipo, né, de figura, né, de cachoeira, de uma natureza monumental, era também objeto, né, era objeto de interesse do Império Brasileiro para se construir uma nação, né, uma identidade. Então, a gente vê diversas pinturas históricas, né, sendo realizadas nesse momento a pedido do monarca. Então, talvez essa seja como, né, essa aquarela sempre esteve oculta, né, durante a história, né, da obra do Keller, talvez ela faça parte, né, desse conjunto de obras que o monarca tenha pedido. Bom, é interessante também o fato de que nessa mesma cachoeira, né, onde o Keller pintou Cena de Pesca Após a Tempestade, as pesquisas arqueológicas estão demonstrando que essa é uma área que as populações indígenas ocuparam há muito tempo, né? Então, a pesquisa da professora Jenny, né, a pesquisa do professor Eduardo Neves tem mostrado que desde 9.000 anos essa é uma área já bastante ocupada, né,
por essas populações que manipulavam diversas plantas, né, e viviam, né, nesse lugar, e existe camadas e camadas de história dessas populações, né, desde populações que produziam, né, artefatos de pedra, líticos, né, até mesmo populações ceramistas, né, há cerca de quase 4.000 anos, e existe conjuntos, né, de diversas tecnologias cerâmicas nessa área que atestam a heterogeneidade, a diversidade de povos indígenas que viviam nessa cachoeira. Então, é interessante, né, trazer isso, né, o quadro, né, do Keller aparecendo, as pesquisas arqueológicas agora demonstrando também que essa é uma área, né, ocupada já há muito tempo. Então, é parte disso que né, essa trajetória, né, da história indígena dessas populações. Então, existe também, ao longo da história do Alto Rio Madeira, uma visão bastante negativa, né? Após o trabalho dos Keller, né, de levantamento científico da área do Alto Rio Madeira, tentou-se construir a ferrovia, né, e foi uma tentativa catastrófica. Vieram pessoas de todas as nacionalidades para construir a ferrovia Madeira-Mamoré, e com isso, né, também surge, né, uma produção de lugares de ruínas, né, de lugares sublimes. Então, o Foote Hardman, que escreveu, né, sobre a ferrovia Madeira-Mamoré, ele fala, né, como que esses lugares, né, brotam nessa área da região do Alto Rio Madeira. Existem diversas tentativas civilizatórias interrompidas, né? Então, fortes, destacamentos militares, vilas, cidades antigas, né, coloniais, foram fundadas nesse lugar, mas desaparecem, né? E as causas são diversas, né? As febres de malária, os povos indígenas arredios, né, que acabam atacando essas vilas. O lugar insalubre, né, muitas vezes é relatado. Inclusive, o Oswaldo Cruz vai fazer uma incursão nessa região no início do século XX, né, na Madeira-Mamoré, e vai atestar a insalubridade do lugar, as várias doenças que existem. Então, é um lugar sempre visto negativamente também, né? Então, muitos desses viajantes acabam falando que seria impossível viver ali, né? E isso repercute na história das populações indígenas também, né? De que nenhum grupo poderia se desenvolver nesse local, justamente porque era um local que não dá, né, por conta das doenças, né, da insalubridade, não se poderia viver. E isso inspirou, né, o filme de Fitzcarraldo, de Ernest Herzog, que fala da travessia, né, de dois rios, né, de um istmo em que se tenta atravessar, que se parece muito com a história do Rio Madeira, né, da história da ferrovia Madeira-Mamoré, que tenta conectar a Bolívia ao Atlântico. E também inspirou a minissérie Mad Maria, né, que passou na Rede Globo, que fala, né, dessas catástrofes, dessa natureza trágica, né, que foi a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Então, com esse fracasso, né, de tentativa da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, surge um outro personagem, em 1887, que é o seringalista Antônio Labre, maranhense, e que fundou uma vila, né, uma cidade na margem do médio rio Purus, e viajou, né, toda essa área, subiu todo o rio Madeira até o rio Madre de Dios, que é um afluente do rio Beni que desemboca no rio Madeira. Ele estava tentando, né, buscar um caminho alternativo ainda para a Bolívia, né, para os negócios da Bolívia, em 1887, e ele vai, juntamente com outro seringalista boliviano chamado Vitor Messier, e também 18 homens não indígenas e 15 indígenas araúna, né? E, mais uma vez, os indígenas sempre como guias, né, para fazer essas travessias. E eles atravessam dessa área do rio Madre de Dios, né, do Porto de Maravilha, até uma localidade chamada Nova York, que hoje é Rio Branco, no Acre, né, a capital do Acre. Ele é um percurso de pouco mais de 170 quilômetros, e ele faz esse percurso em 30 dias, né? E o Vitor Messier, que volta, né, da viagem após, ele faz esse percurso em apenas 8 dias. Então, como é que o Labre, né, e o Vitor Messier fizeram esse trajeto tão rapidamente? Eles encontraram, ao longo desses caminhos, né,
desse trajeto, desse itinerário, diversas estradas, diversos caminhos indígenas. Ali, os colonizadores ainda não haviam adentrado, né? Nessa época, existiam diversas barracas da borracha ao longo do rio Acre, ao longo do rio Madeira, do rio Acre não, desculpa, do rio Purus, né? No rio Acre ainda não havia essas barracas da borracha. Então, esse local que o Labre atravessa, os colonizadores ainda não haviam chegado, né? Mas ele não faz isso assim como uma ideia dele, né? Na realidade, quem fez esse trajeto, né? Quem guiou ele foram os indígenas Araúna, e a cada aldeia que ele ia visitando, ele trazia um dos indígenas da aldeia para levar como guia, né? Para realizar o percurso. Então, ele encontra templos sagrados dessas populações, caminhos e estradas construídos, e são estradas bastante largas, né, em que ele poderia caminhar. Ele, inclusive, fala que poderia passar bois, né, inclusive, ele tinha um plano, né, de pecuária para essa área. Ele encontra grandes roçados, né, de coca, de milho, enfim, então ele encontra toda uma espécie, inclusive ele chama de cidade indígena, né, cidade de Canamari, um desses lugares que ele encontra. Então, é uma paisagem completamente transformada pelas populações indígenas, né, desse local. No meio da floresta, né, com diversas estradas e caminhos. Parece assim, um pouco absurdo falar isso, né? Mas talvez se as pesquisas arqueológicas não tivessem encontrado nos últimos 20, 30 anos os geoglifos do Acre, as estruturas de terra, né, talvez passasse despercebido o relato do Coronel Labre. Então, nessa área que o Labre passou, existem diversos sítios, né, que são conhecidos como geoglifos. E provavelmente são essas aldeias que o Labre, né, se referia. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, não sei se dá para enxergar os pontos, né? Cada um desses pontos são estruturas de terra, tá? Essas estruturas de terra são sítios arqueológicos que essas populações modificaram, né, de muitas formas. Aqui eu coloquei 3 categorias, né, aldeias circulares com montículos, recintos circulares murados e geoglifos, né? Mas é um número muito grande de estruturas geométricas, né, e que essas populações modificaram, e existem associadas com esses sítios diversas estradas e caminhos, tá? Então, é só para mostrar que o Labre, né, o trajeto do Labre georreferenciado é, de fato, a mesma área que se encontram os atuais geoglifos do Acre. Então, essa é a figura, né, de um geoglifo, né? Então, provavelmente foi estruturas como essa que o Antônio Labre encontrou, né, ao longo desse caminho. Né, são estruturas escavadas, né, e que são vistas, né, por imagem de satélite, pelo Google Earth, e que é possível mapear, né? Existem mais de 800 estruturas dessas no sudoeste da Amazônia, e elas têm sido interpretadas como locais cerimoniais, né? Mas, né, a gente sabe que existem também plantios, né? A Jane já encontrou muitos fitólitos, né, de diversas plantas, de milho, né, nesses locais, e essas populações utilizavam para diversos fins, né, mas principalmente cerimoniais. Essa interpretação desses locais, né, como mais ritualístico, né, locais mais especiais, vem da arqueóloga Denise Chan, pelo fato de que essas figuras, né, têm um apelo estético muito grande, e no interior de muitas delas não são encontradas grande quantidade de cerâmicas, né, o que é mais uma vez, né, assim, uma ideia que não casa muito com os sítios arqueológicos da Amazônia, que geralmente são sítios que têm uma alta densidade de cerâmicas, né. Já essas estruturas do Acre, elas, né, existe quase a ausência, né, de cerâmicas arqueológicas. Então, aqui só para mostrar essa área dos sítios, né, com estruturas de terra, em verde, né, a maior parte são os geoglifos, né, que estão no leste do Acre, sul do Amazonas,
esse rio à direita é o Rio Madeira, né? Então dá para ver que forma uma fronteira de sítios arqueológicos entre essas duas áreas, entre a margem do Rio Madeira, que é uma várzea, e essa área do interflúvio do Rio Purus, né? Então são dois ambientes também que foram entendidos, né, na arqueologia da Amazônia como dois ambientes distintos. A várzea seria mais propícia ao desenvolvimento social das populações indígenas, enquanto a terra firme foi encarada como um local mais difícil do desenvolvimento social. Esse é um outro mapa também que mostra as estradas, né, georreferenciadas no leste do Acre, sul do Amazonas e oeste de Rondônia. São mais de 500 estradas ou caminhos pré-coloniais das populações indígenas, né? São caminhos construídos, e são estradas mesmo, gente, assim, largas, né, mais de 20 e 30 metros de largura, né? E algumas delas alcançam extensão de até 10 quilômetros, né? É uma verdadeira malha, né, que quando a gente, né, é um número que vai aumentar, né, e que a gente vê pelo desmatamento. A cobertura dessa área... Um pouquinho, a gente está gravando? A cobertura dessa área é cobertura florestal ou é campo? É campo. Eu esqueci de falar isso, mas essas figuras são identificadas somente em áreas desmatadas, né? Pelo menos por satélite, né? Existem outras tecnologias que é possível também identificar elas em áreas com cobertura florestal, mas todas que estão... Ela era campo ou ela era floresta? Floresta. A Jane consegue responder melhor. Vou falar sobre isso, inclusive, depois, na minha apresentação. Então, a maior parte dessas figuras que estão mapeadas, né? Aliás, todas as figuras que estão mapeadas de geoglifos estão em áreas desmatadas, né? Principalmente de fazendas. Então, a área que existe cobertura florestal, pode ser que exista mais figuras, né? Então, é um número que tende a aumentar no futuro. Então, se hoje existem mais de 800 figuras de estruturas de terra, né, nessa região, é um número que tende a aumentar ainda mais no futuro. A gente não quer, né, porque a gente não quer o desmatamento, né, nessa região. Então, essas são as estradas, né, pré-coloniais que existem nessa área, e por onde, né, que foram por essas estradas, né, que o coronel Antônio Labre também caminhou, tá? Aqui, rapidamente, a aldeia e Porto dos Guaraio, né, um dos lugares que o Antônio Labre visitou. Provavelmente, né, aqui estou fazendo uma associação. Pode perguntar. Fiquei curiosa, por que eles faziam estradas tão largas? Um momento, está gravando, precisa do microfone. Eu fiquei curiosa de saber por que essas estradas eram tão largas já nesse período. Tem alguma explicação assim que vocês sugerem, pelo menos? Os arqueólogos, né, que tem a Denise Chan, né, a Sana Saunaluoma, têm defendido esses locais como cerimoniais, né, centros cerimoniais. Então, seria para receber convidados, né, em festas, durante essas cerimônias, mas a gente não tem ainda assim, uma pista assim, definitiva, né, sobre o significado, né, da sua utilização. A gente está tentando ver, mas são muitas, assim, existem uma diversidade, assim como existe uma diversidade das estruturas, né, geométricas, existe também uma diversidade de estradas, né, algumas mais largas saindo desses templos, outras, né, mais curtas, algumas saindo de canais, de nascentes de água, conectando esses diversos lugares. No caso, por exemplo, dos Andes, né, conectava diferentes cidades, inclusive tem algumas fontes, né, que falam que eram lugares que comunicavam, né, e que existia inclusive um grupo específico de pessoas que corriam nessas estradas, né, no caso dos Andes, que corriam nessas estradas para fazer uma comunicação mais rápida, né. A gente não sabe se seria o caso, né, daqui da região do Acre. Então, essa linha em azul é uma estrada, né,
conectando um geoglifo, né? Não sei se vocês conseguem enxergar, no final tem ali um semicírculo, né? Mas é um círculo completo. Então, conectando o rio Abunã com o geoglifo, e, né, seria provavelmente um desses locais que o Antônio Labre passou. Aqui uma outra povoação, né, é um outro sítio geoglifo, que está próximo da povoação abandonada de Huachaputsua, na qual o Labre escreve o seguinte: nesta povoação houve antigamente uma grande tribo, segundo anuncia a área, em torno da habitação, formando um círculo perfeito com o diâmetro de 1 quilômetro. Esse geoglifo não tem 1 quilômetro, tá, de diâmetro. Mas é interessante notar, né, essas semelhanças, né, dos pontos que o Labre passou, né, com os geoglifos que estão nessas áreas. Aqui também, perto dessa aldeia, Labre descreve estruturas recém-abandonadas com plantações de coca vigiada por um indígena. E o Labre diz assim: prado artificial com uma circunferência de 5 quilômetros, tendo ao centro 2 grandes casas já abandonadas, porém limpas, e ainda guardavam grandes caldeirões de barro queimado de mais de 1 metro de altura, e diversos objetos e enfeites guardados em tecidos de palha. Em outros trechos, o Labre fala de cerâmicas também, né, dessas populações indígenas, inclusive cerâmicas com faces humanas ou estatuetas de animais. Ele fala, inclusive, de ídolos que esses grupos cultuavam, né, seja de pedra, seja de madeira. E essas diversas estradas, né, que existem associando esses lugares, né, esses templos e essas aldeias. Então, só para concluir, o desfecho dos relatos de viagem documenta uma natureza prístina, nos moldes de Alexander von Humboldt, de um espaço devoluto e atemporal ocupado por plantas e criaturas, algumas delas humanas, mas não organizados em sociedades e economias. Um mundo cuja história era aquela prestes a se iniciar. Então, tanto no relato do Labre como do Keller, né, eles estão sempre falando que a civilização precisa chegar a esses grupos, né, que eles precisam serem colonizados rapidamente, né, que esses lugares precisam ser tomados pela população brasileira, né, pelos seringalistas. E, ao mesmo tempo, a gente vê que, no relato deles, né, eles escondem um pouco essa ideia de que tanto os índios Canichana ou Morros, né, no caso do Keller, como os índios Arauana, no caso do Labre, teriam guiado eles, teriam feito esse trajeto e teriam indicado, né, esses lugares para eles. Eles não teriam feito esse trajeto, esse itinerário, sem a ajuda desses grupos, né, sem a colaboração deles, né, sem a interlocução desses povos, né. Então, sempre um lugar, né, no quais eles aprenderam com as populações indígenas locais, né? E muitas vezes eles acabam colocando esses lugares como florestas virgens, né? Lugares intocados, né? E que a civilização deveria dominar, né, essa região. Então, as pesquisas arqueológicas têm proporcionado repensar os determinismos ambientais, né, as teorias degeneracionistas e outras formas de colonialismo que acompanharam os relatos de viagem e a embrionária ciência do século XIX. Como eu falei, a várzea sempre foi vista como um lugar mais rico, né, e a terra firme, que são esses locais que o Labre esteve, né, nos campos do Acre, né, no interflúvio do Acre, muitas vezes eram vistos como locais pobres, né, com solo pobre. E a gente vê, né, pelas estruturas de terra do Acre que, na realidade, os povos indígenas modificaram, né, de muitas maneiras esses lugares, e existiam muitos recursos, né, diversos recursos, tanto na várzea, né, no caso da fauna aquática, como na terra firme, né, no caso dessas estruturas de terra, de modificações que as populações indígenas realizaram, seja para roças, né, seja como locais cerimoniais. Então, a paisagem amazônica, que por tanto tempo foi caracterizada por nome derrogatório, né, é ela mesma hoje resposta para questões centenárias. Tá? Então, esse é um vaso que a gente está estudando agora, que a gente, inclusive, fez uma visita em Rio Branco e conseguiu analisar algumas dessas peças. Né? É um vaso chamado vaso careta, esse especificamente é da localidade de Plácido de Castro,
Eu acredito que o Labra encontrou cerâmica semelhante a essas, né, quando ele fala que alguns dos vasos que ele encontrou tinham faces humanas. A gente não tem ainda a datação para esses contextos, a gente não sabe em que período eles ocorrem e a gente não consegue ainda associar essas cerâmicas especificamente com algum tipo de estrutura de terra, né? Então, mais uma vez, existe, né, uma diversidade de estruturas de terra, né, nessa área. Então, era isso. Muito obrigado. Não sei se eu passei muito tempo também. Acho que estamos bem, estamos bem. Obrigada, Cliverson. Vou fazer a troca aqui. Claro. Bom, olá a todos e todas. Obrigada pelo convite da Sofia e da Leda hoje. É uma honra para compartilhar essa mesa com vocês. Adorei o podcast também, sou super fã. E, acima de tudo, também estar aqui com o Cliverson, né, que é um colega também de longa data. Então, assim, estou sentindo bem em casa aqui. Então, eu sou Jennifer, né, eu trabalho no MyUSP também, junto com o Cliverson. E eu estudo, basicamente, as interações, né, entre pessoas, plantas e paisagens na Amazônia ao longo do tempo. Bom, então, assim, como um tema já tocado, né, nos podcasts de vocês, e principalmente por Eduardo Neves, né, que foi entrevistado bastante na série do Humboldt, a gente tem que destacar muito que a Amazônia era realmente lar de grandes populações no passado, né, pré-contato. Esse mapa aqui, vocês podem ver, todas as bolinhas pretas aqui são sítios arqueológicos, né? E dá para ver que você tem lugares com maiores concentrações, né, principalmente ao longo dos grandes rios da Amazônia, mas que também tem tipo vasos, áreas vazias, né, principalmente essa parte do oeste da Amazônia ali. Só que é bom destacar que, né, esses lugares vazios no mapa, na verdade, são vazios porque ninguém pesquisou lá ainda. Então, não é uma ausência de sítio arqueológico, né, estritamente falando, né, que a gente ainda não sabe e deve ter ainda, né, sítios lá. Essa mancha amarela no mapa é onde você encontra a principal concentração de terra preta, né, sítio de terra preta. Acho que isso também foi mencionado no podcast, né, esses são solos que, enfim, são escuros, são altamente férteis, né, cheio de matéria orgânica, cheio de cerâmicas, né, vendo essa escavação aqui, que vem, a escavação do Eduardo Neves, da Amazônia Central, todas essas coisas, né, saindo das paredes dessa escavação são cerâmicas, né, essas solos foram formadas, são grandes lixeiras, né, um tipo de controle e manejo de lixo orgânico que criou esses solos, que hoje em dia também pessoas, né, pessoas vão atrás para cultivar plantas nesses solos, né, porque são altamente férteis. Isso é um ótimo indicador, enfim, da presença humana no passado na Amazônia. Mas também essas áreas em laranja no mapa são áreas onde tem obras de terraplenagem, né? Como o Cliverson já mencionou no Acre, né, que são sítios de grandes valas cavadas da terra. Também a gente tem outros sítios com valas, tipo no Alto Xingu, em Mato Grosso, também na Amazônia Central, que são valas defensivas, que foram, né, cavadas ao redor das aldeias, provavelmente, né, com função defensiva. E também tem montículos, né, vários lugares, regiões que têm montículos de terra. O Ilha de Marajó, por exemplo, né, de onde vem essa cerâmica muito icônica, né, que talvez mais de vocês já viram, essa sociedade de Marajó ocupavam também montículos. E nos Llanos de Mocos, que é uma região em Bolívia, que é uma grande savana inundada, a gente tem uma coleção de vários diferentes tipos de sítio feito, né, com terra, incluindo montículos monumentais, a gente chama, né, para a escala deles, datando mais ou menos 1.000 anos a 2.000 anos antes do presente.
Então, enfim, né, só para dar uma ideia da escala da ocupação que a gente está falando. A gente acha que entre 8 e 10 milhões de pessoas inabitaram a bacia amazônica na época pré-contato. Bom, e segundo, né, essas populações, como o Cleverson começou a falar também, acabaram transformando, né, parte significativa da biodiversidade da Amazônia, né, domesticando tanto plantas quanto paisagens ao longo de milhares de anos. Domesticação, né, é um processo que transforma, por exemplo, o milho, né, de uma coisa que parece um capim, né, comum, para uma coisa que é o milho, né, de hoje em dia, que tem uma espiga grande, que tem fruto grande, doce, altamente comestível, né. O milho foi domesticado no México, mas ele chegou cedo na Amazônia, uns 6, 7 mil anos atrás. A gente já encontra ele nos sítios arqueológicos. Mas tem, da Amazônia própria, uns 85 espécies nativas de lá que também sofreram um processo de domesticação pelas populações humanas. Entre elas, a mandioca, né? Enfim, cultivo super importante, amendoim, vários tipos de pimenta também. Mas interessante também que 68%, uns 2/3 dessas espécies, são árvores, né? Castanha do Pará, por exemplo, que até castanha está marcado nesse mapa, esses arvorezinhos pretos ali, mostra a distribuição, né, atual de castanhais, né? De grandes concentrações de castanha, que a gente vê pela idade dessas concentrações. Muito provavelmente eles foram feitos pela presença humana. As pessoas estavam cultivando a castanha ao longo do tempo. Então, é isso, né? Enfim, criaram florestas antropogênicas que não foram reconhecidas pela ciência até muito recentemente, né? Nós falamos do Humboldt, né? E os primeiros cientistas que estudaram, né, a história natural da região, não conseguiram ver essa mata como algo né, que tinha influência humana no meio. E o terceiro ponto, né, que parece quase antagônico, né, aos outros dois que eu falei, é que ainda acima de toda essa presença humana e os efeitos que eles tiveram nos ecossistemas, a Amazônia é considerado o bioma mais biodiverso no mundo. E é o pulmão do mundo, né? Pela quantidade de cobertura vegetal que tem. A Amazônia contribui quase 20% do oxigênio que tem no planeta e estão, né, nos olhos de todo mundo, inclusive, né, pessoas do podcast. A gente foi convidada para falar sobre a Amazônia, porque realmente é um lugar tão importante mundialmente, pensando, né, na crise climática e tudo mais, né? E vem, inclusive, sofrendo vários ataques, né, nos últimos anos. Então, assim, o que eu quero entender é como que esse quadro pode ser verdade, né? Como pode ter tanta gente que alteraram tanto a biodiversidade, mas ainda em um lugar tão exuberante. E tanto eu quanto várias colegas minhas também, a gente está tentando entender isso estudando vestígios arqueobotânicos, né? Vestígios de plantas do registro arqueológico. A gente chama isso de arqueobotânica, né? Sou uma arqueobotânica. E a gente tem vários diferentes tipos de vestígios, né? A gente tem os macrovestígios, que são aquelas coisas que consegue ver com o olho nu, sementes, frutos, lenha, geralmente carbonizados, né? Tem que ser expostos para fogo para preservar no registro, porque a gente está num lugar muito úmido, as coisas não preservam, né, tão facilmente. E você tem os microvestígios, que precisam de microscópio para ver. Grãos de pólen, por exemplo, mas também fitólitos e grãos de amido, que esses últimos dois que eu mesmo estudo. Esses são diferentes, né, enfim, microvestígios que a gente pode identificar como sendo de plantas específicas e assim, identificando quais plantas eram onde e quando no passado. Então, a gente extrai esses vestígios de diferentes contextos. Esse é um esquema, enfim,
que a gente faz, então a gente extrai dos sítios arqueológicos mesmo, né, dentro dos solos, de sedimentos, mas também de dentro de cerâmicas, por exemplo, a gente consegue ver quais plantas foram cozidas dentro de um pote, né? E também a gente faz análises off-site, então em lugares fora do sítio arqueológico propriamente dito, para entender a paisagem maior, né, que foi o impacto das pessoas mais longe do sítio em si. E também inclui a coleta de sedimentos de lagos, porque são ótimas armadilhas para pólen, para carvão também, né, para construir esses estudos de vegetação regionais. Isso a gente chama de paleoecologia, né, o estudo da ecologia do passado de um lugar. Então, é mais ou menos isso que eu faço. E vou apresentar 3 estudos de caso, tentar ser bem breve, assim, da minha própria pesquisa, para refletir em alguns achados que a gente tem feito e as implicações destes, né, para questões de hoje em dia, né, questões contemporâneas. Então, o primeiro lugar, né, que eu vou falar é Cachoeira do Teutônio, lá em Rondônia, perto de Porto Velho, né, a cidade, capital. Fico tão feliz que o Cliverson fez uma descrição maravilhosa desse lugar, então vocês já sabem um pouco, né, como que é esse sítio. Então, ele realmente foi local de várias ocupações ao longo de muitos milhares de anos, de várias diferentes populações, né, culturas diferentes, tudo sobrepostos com grandes pacotes de terra preta. Essa foto aqui, a gente está 3,5 metros embaixo da superfície, todo esse pacote de terra preta acima da gente. É um lugar super impressionante. E a gente acha que, né, foi tão atraente, tão atrativo para as pessoas por causa realmente da cachoeira mesmo, né, da abundância do peixe, dos recursos aquáticos que houve, né, até a construção da hidrelétrica, né, infelizmente, em 2011. Mas aqui nesse sítio, né, o Eduardo Neves vem trabalhando aqui por vários anos, também colegas da Universidade Federal de Rondônia, né, UNI. E realmente esse sítio está nos dando muitas pistas ao redor da antiguidade dessas práticas de manejo e de cultivo de plantas. Então, existe nessa região terras pretas, né, no Alto Madeira, que são muito mais antigas, por exemplo, do que em outros lugares da Amazônia. Geralmente, as terras pretas eles começam a brotar uns 3.000 anos, 2 anos antes do presente, né? Aqui a gente tem terras pretas com mais de 6.000 anos, as primeiras, né, que a gente sabe da bacia amazônica. A gente chama essa fase da fase maçangana, que é a fase cultural que é associada. Não tem cerâmica, né, são populações que ainda não tinham inventado, né, a cerâmica, mas tem material lítico, né, ferramentas líticas que a gente consegue ver, que são essas lascas de quartzo que se vê no inferior esquerdo, ali são os tipos de lítico que a gente está analisando. E as vestígios arqueobotânicos mostram que já nesse período estão cultivando vários diferentes tipos de vegetal, né? Tem feijão, que provavelmente veio dos Andes, porque feijão foi domesticado lá nos Andes, não nas terras baixas. A abóbora, que, enfim, a gente não sabe ainda exatamente a origem, né, dela, mas, assim, por perto, é mandioca que realmente foi domesticada nessa região. Então, a gente já sabe que estão plantando, domesticando, já domesticaram, inclusive, né, essas plantas já nesse período. Enquanto os carvões, né, os macrovestígios mostram que também estavam cultivando palmeira, estavam comendo castanha do Pará e várias outras árvores frutíferas, enquanto estão cultivando essas plantas herbáceas, né, anuais. Só que embaixo dessa terra preta antiga tem outra ocupação ainda que a gente chama de fase geral, né, que, enfim, são ocupações sem terra preta mais antigas, que vai até 9.000 anos antes do presente. E aqui assim, a gente também encontra vários vestígios de plantas que são consumidos amplamente hoje em dia. O pequiá, o castanha do Pará, de novo, a goiaba,
Agora, a goiaba é interessante, né? Porque é uma árvore que gosta muito de paisagens perturbadas, né? Ela gosta muito do fogo. Então, para nós também, ela pode ser uma indicadora de processos de manejo de paisagem mais amplas, né? Tendo ela nesse sítio. E temos o ariá, né? Não sei se vocês ouviram falar do ariá, é um raiz, né, comestível, e se encontra muito desse vestígio em sítios arqueológicos em toda a América do Sul, na verdade. Os mais antigos evidências de uso de plantas sempre tem ela no meio, mas hoje em dia não está tão consumida, né? Mas ela é mais consumida hoje em dia na região do Caribe, na verdade, mas a gente vê ela aqui 9 mil anos atrás. Então, provavelmente a gente tem manejo de paisagens, né, basicamente começando quando as pessoas chegaram nesse local, né? Então, os humanos chegam e já começam, né, fazendo suas atividades de manejo de cultivo. Bom, então, tem madeira para os geoglifos do Acre, que também o Cleverson já apresentou bastante. Então, como vocês sabem, agora os geoglifos são esses sítios, né, meio monumentais, né, grandes, cavadas da terra, esses vales grandes e formas geométricas, né, tem entre 2.000 e 1.000 anos de idade, geralmente. Alguns vai mais cedo. São mais antigas ainda, né? Eu trabalhei aqui fazendo meu doutorado. Quando eu fiz meu doutorado no Reino Unido, foi sobre esses sítios no Acre. E, como falamos, né, esses sítios foram encontrados por causa do desmatamento. Então, esse mapa aqui, a parte em amarela, é desmatamento, né, do leste do Acre. E cada um desses pontinhos pretos são geoglifos. Então, realmente, onde se desmatou, a paisagem se vê geoglifos, e com certeza tem muito mais, como o Cleverson já falou. E então, assim, a minha pergunta no meu doutorado era, tipo, sempre era assim? Sempre era floresta? Será que não era, como o senhor falou, será que não era campo antes, né? E, assim, como exatamente isso pode acontecer? Porque essas florestas foram sempre pensadas pela ciência como pristinas, né? Até que encontraram esses sítios gigantes embaixo. Então, como que isso se deu, né? Então, eu tentei reconstruir a história da paisagem nesses lugares através de um programa de paleoecologia. Né? Então, eu estudei 2 sítios, Fazenda Colorado e Jacuçá, cujas datações estão mostradas aqui. E eu escavei esses perfis de solo. Então, a gente faz buracos, né, em vários diferentes lugares, on-site, também fora do sítio. E amostramos o solo, né, cada 10 centímetros, 5 centímetros, para analisar para fitólitos, né, para ver a vegetação, as plantas que estavam lá. E carvão também, para registrar a ocorrência de fogos, né, de queimadas no passado. E a gente chegou em 3 resultados muito interessantes através desse estudo. O primeiro é que o desmatamento para construir os geoglifos, né, o primeiro, na verdade, que era floresta, sempre era floresta, mas era floresta de bambu, na verdade, que é um outro tipo de fitofisionomia que é específico ao sudoeste da Amazônia, é muito interessante. Mas assim, sempre era floresta de bambu até que construíram esses geoglifos. O desmatamento deu para ver que não era muito extensivo durante o uso desses sítios, porque a gente não tem essas evidências de um pico muito grande em gramínea, de um lugar que ficou aberto por muito tempo. A gente tem uma carga de espécies, né, de árvores e arbustos muito grande ao longo da sequência, até o período moderno, na verdade. A segunda coisa é que, quando a gente começa a ver a influência dos seres humanos na paisagem através do carvão, a gente vê que isso está associado com um enriquecimento da vegetação com palmeiras, né? Então, palmeiras são plantas extremamente importantes, como vocês devem saber. Até hoje em dia são usadas para muito diferentes fins e, né, sempre associadas a sítios arqueológicos. Então, a gente vê palmeiras
crescendo com mais abundância nos lugares dos geoglifos, né, uma vez que são construídos. E, finalmente, né, isso talvez seja o mais impactante, que o desmatamento de hoje em dia, quando a gente veja isso nos registros paleoecológicos, é mais permanente e mais completo do que qualquer momento no passado, né? E isso é importante, né, porque sugere para a gente, né, que o que eles fizeram no passado era converter a floresta em floresta, né? E hoje em dia a gente tem essa situação do desmatamento extensivo, né, para a criação de gado, que realmente alimenta pouca gente, né? Mas no passado, né, dessa região, na época dos geoglifos, mais gente estava realmente vivendo nesses lugares, sem aparentemente gerar danos, né, de longo prazo ao ambiente. Então é muito interessante pensar nessa dinâmica, né? Justamente porque estão mantendo né, o funcionamento dos ecossistemas de floresta, acima de tudo, né? É interessante porque assim, basta só bater um olho nesse mapa aqui de desmatamento, como este mapa, para ver que essas práticas, né, de converter a floresta em floresta são ainda mantidas pelas populações indígenas e tradicionais hoje em dia, né? Porque se a gente vê no mapa, tipo, esse arco de desmatamento visto em vermelho aqui, as últimas barreiras de desmatamento nessas regiões são justamente as terras indígenas e as unidades de conservação, né? E esse cenário aplica, por exemplo, também para o TICS, para o território indígena do Xingu, que é essa língua de floresta, né, projetando no arco de desmatamento aqui no Mato Grosso. E onde eu também venho trabalhando, eu só vou terminar essa fala falando um pouco sobre essa pesquisa que a gente está desenvolvendo. Então, o TICS, né, ele é lar dos xinguanos, né, dos povos indígenas xinguanos. Esse sistema social é muito complexo, é quase único na Amazônia, na verdade, né? É um sistema social que une 16 etnias, várias diferentes línguas indígenas, em uma única sistema cultural, né? E hoje em dia, o modo de vida desses povos está sendo muito ameaçado justamente para o desmatamento que está acontecendo ao redor do seu território. Porque esse desmatamento ao redor está secando as florestas deles. A vegetação dentro do território está secando, tem muitos incêndios acontecendo que não conseguem mais controlar. Está colocando em risco o seu cultivo tradicional, que é baseado na mandioca, né? E degradando realmente a vegetação dentro do território. E durante 30 anos, o arqueólogo Michael Heckenberg, meu colega, tem trabalhado aqui junto com os povos Quikuro para mapear e escavar sítios arqueológicos no seu território. E tem demonstrado que é muito legal para a gente, é meu único também, uma descendência direta entre os povos xinguanos hoje em dia e as pessoas, né, os povos que habitaram aqui na época do pré-contato. Então, a gente tem uma continuidade cultural aqui nessa região, que está identificada pela forma das aldeias, né? As casas até quando se escava são as mesmas que a gente encontra hoje em dia. Só que no passado, né, essas aldeias eram 10 vezes maiores, e tipo, a população era 10 vezes maior do que hoje em dia. O que, né, também nós fazemos... nos faz pensar muito, né, em como essas populações manejavam o ambiente anteriormente e como que isso pode comparar com hoje em dia, né? Então, através da arqueologia colaborativa, com os Quikuro e com os colegas, a gente eventualmente vai estender isso para outras etnias dentro do território. Estamos implementando um programa de paleoecologia para reconstruir essas práticas de manejo e cultivo do passado, e de arqueobotânica, para reconstruir a dieta das populações antigas. Será que também essas populações eram dependentes da mandioca, ou eles usavam outros cultivos, era outro tipo de sistema que eles usavam?
E a ideia é para tentar, né, comparar o passado com o presente, né, para tentar entender o futuro de como que vai ser a situação para frente aqui. Então, capaz que a gente, né, vamos ver se é possível, mas a gente conseguir resgatar alguma coisa que eles fizeram na época pré-contato para aplicar para o presente, para fazer os sistemas mais resilientes, seria uma coisa muito legal para a gente, mas assim, é um longo trabalho que está em andamento. E é basicamente isso. Né, agradeço a todas as pessoas que, enfim, que contribuem para esse trabalho. Realmente um trabalho em grupo, a gente não faz nada sozinho. E vou fazer só uma propaganda para um documentário que eu fui envolvida, que foi feito inclusive pela SESC, que é a Amazônia Arqueologia da Floresta, e que está disponível para ver no site do SESC de graça. E fala das nossas pesquisas em Rondônia, justamente. É isso. Obrigada, Jennifer. Obrigada. Agradeço muito aos dois e queria enfatizar essa propaganda do documentário, que realmente são alguns capítulos, acho que 5 ou 6, se eu não me engano, né? São 4 episódios. É a primeira temporada. Vai ter mais 2 temporadas de mais legal. 4 cada. E que você assiste online, de graça, disponível no site do SESC. E é muito bonito de ver, porque dá uma dimensão de como é o trabalho do dia a dia, né, num sítio arqueológico, que para quem nunca visitou, como é o meu caso, imagino que seja o caso de muitas das pessoas aqui também, é um trabalho muito interessante de ver, inclusive por ser um trabalho muito em grupo, né, dá um pouco essa dimensão do quanto precisa de pessoas com formações diferentes, com especialidades diferentes, para entender o contexto de um sítio. E vocês ficam muito, assim, a impressão que eu tive no documentário é que vocês ficam direto na terra, né? Um negócio assim. A gente gosta de ficar sujos. Imagino. E voltar para São Paulo depois deve ser uma viagem assim sideral, né? Voltar para a cidade. Eu fiquei com a impressão de que vocês vivem um pouco divididos em 2 planetas, né? Em 2 vidas, assim. Acho que tem razão, sim. É um outro lugar mesmo. Obrigada vocês dois pelas falas, foi incrível ouvir vocês. A gente passou muito tempo lendo esses textos do século XVIII, XIX, virada do século XVIII para o XIX, né, e dos relatos dos viajantes naquele momento, e é muito bom ouvir vocês agora, nesse momento, as viagens que vocês fazem e as descobertas que vocês têm feito, é realmente muito bom ouvir vocês dois. A gente pensou em algumas perguntas bem amplas, bem abertas, e aí a gente vai fazer, acho que 2 perguntas aqui, depois a gente abre também para quem quiser perguntar aqui no público. Eu vou fazer a primeira, você faz a segunda? Eu queria perguntar para vocês dois, ou para qualquer um de vocês que quiser responder, um pouco mais sobre essa ideia de história. Porque vocês estão olhando para um tempo muito, muito distante. Ao mesmo tempo, vocês estão olhando para a Amazônia hoje, e você, Cliverson, para os relatos de viagem, que já são um olhar histórico, né? Quando você pega um texto do século XIX, você está olhando para um registro histórico. Ao mesmo tempo, vocês estão olhando para registros históricos que não são registros escritos, porque vocês estão ali na Terra, e isso também é um registro histórico de uma natureza muito diferente do que a natureza do texto. Então, a história que a gente entende como história no Ocidente, a partir da Europa, é uma história que é muito a história textual, a história dos registros de texto que a gente tem acesso. E a história indígena é outra história, né? A história que a gente pode acessar a partir da arqueologia, da Terra Preta, do que ficou de registro de outra maneira, muito diferente da maneira do texto. Então, eu queria perguntar um pouco sobre essas 2 visões da história, essas 2 visões do tempo, essas 2 possibilidades de registrar o tempo. Eu queria ouvir vocês sobre isso. Por favor.
eu aprendi com o Edu, né, nos primeiros trabalhos dele, mas ele escreve até hoje nesse sentido, que fazer arqueologia no Brasil é fazer história indígena, né? Claro que isso é uma afirmação assim, que não é só isso, né, fazer história indígena, porque a gente tem arqueologia histórica também, que trabalha com outras materialidades, né, que não necessariamente são produções das populações indígenas. Mas, para mim, assim, é fundamental essa afirmação, porque, mesmo nos registros escritos, né, de viajantes, né, de diversos cronistas, as fontes sobre as populações indígenas, às vezes, é muito escassa, né? Às vezes, a gente pega um ofício, algum documento de determinada região, e o que a gente encontra, às vezes, é só uma linha sobre determinado grupo indígena. Às vezes, a gente tem só a menção do etnônimo, né? Então, mesmo as fontes escritas, né, ou iconográficas, às vezes elas se tornam escassas, né, em alguns contextos, e a gente precisa recorrer a essas fontes materiais. E a arqueologia tem proporcionado essa abordagem, né, da história indígena, reconstituir essas trajetórias, né? E é interessante também porque há 40 anos, há 50 anos atrás, a arqueologia não pensava numa reconstrução assim tão longa e tão detalhada, né? E hoje a gente tem o uso de tecnologias diversas, né? O próprio caso dos geoglifos, né? Que tem o uso de imagens de satélites, de avião também, quando fazem fotografias, né? E assim, parece que a gente está lidando com essa materialidade, né, dessas populações de uma outra maneira que não é há 50 anos atrás, né, que parece que era de uma outra forma, né, mais tradicional, né, de se trabalhar com a cultura material. E, né, com essa interdisciplinaridade também, que é a arqueologia, né, que sempre está dialogando com a história, com a geologia, com diversas ciências, a gente fica bem à vontade assim, para fazer essa, digamos assim, essa reconstrução, né, dessa trajetória utilizando as outras ciências. E eu acho que, para mim, fica muito nessa coisa do Fernando de Braudel também, né, das estruturas que a gente identifica, né, estruturas mais... que tem uma vida mais prolongada, né, dessas populações. Então, o trabalho do Michael Heckenberg é bastante exemplar, né, nesse sentido, porque ele fez essa conexão, né, de 1000 anos antes do presente com as populações atuais, né, reconstituindo essa longa trajetória. Então, eu acho que a arqueologia, né, quando a gente está escavando esses sítios, né, trabalhando, classificando essas cerâmicas, né, a gente está reconstituindo essa trajetória. Mais uma vez, assim, quando a gente está trabalhando, né, com essas materialidades, a gente está conseguindo identificar, está conseguindo descortinar essa diversidade, né, que muitos linguistas têm falado, né, para a Amazônia, que existem povos de diversas línguas, né? Genética também tem trabalhado nesse sentido, e a arqueologia, né, nesse diálogo com essas diversas ciências, tem reconstituído essa diversidade, né? Tentado recontar a história dessas populações de uma outra maneira, né, que não é só pelos registros escritos, né? E aí, nesse sentido, é bom também, assim, né, fazer essa conexão, né, com as populações. É fundamental, na realidade, fazer essa conexão com as populações que habitam ainda hoje a Amazônia, né, que tem uma trajetória longa, né. Não sei se eu respondi, assim. Muito. Eu acho que assim, não tenho muito para adicionar o que o Cleverson falou. Eu também ia falar essa conexão que Eduardo faz com arqueologia sendo história indígena, né? Porque e como que isso é novidade, na verdade, porque eu estudava, né, arqueologia na Inglaterra antes de vir aqui para o Brasil. Meu doutorado, inclusive, né, eu fiz sobre sítios no Acre.
Mas assim, eu era arqueóloga, né? Enfim, arqueóloga, enfim, lá, tipo, 100%, a gente muito pouco olha para esse lado da história, né? Dentro do... quando você não tem um texto escrito, é quando a gente faz um outro tipo de arqueologia, né? E vindo aqui e, tipo, né, aprendendo junto com os colegas brasileiros nesse respeito da história, dos povos indígenas, e como é que a gente pode tratar a arqueologia como história, acho que é muito poderoso, justamente porque é verdade, né? É o passado deles que a gente está, né, narrando, e realmente isso traz uma responsabilidade muito grande nas nossas costas, né? A gente precisa, como o Cleberson falou, estar sempre dialogando com eles, assim, e pensando, tipo, quais são os resultados, né, os efeitos das nossas pesquisas no cenário atual, porque realmente é uma coisa bem política, né? Estudar a ocupação da Amazônia hoje em dia é isso, né? É 100% político, então, só isso que eu ia adicionar. Dá muito para ver nas falas de vocês dois, na pesquisa que vocês apresentaram, o quanto essa investigação de um passado, inclusive de um passado profundo da Amazônia, está muito vinculada ao entendimento do presente da Amazônia e de sugestões ou de esperanças para um futuro da floresta também. Então, dá para sentir que é uma área de pesquisa muito viva, né? Muito, muito interessante. E eu tenho uma pergunta para fazer que está muito relacionada ao fato da gente ter uma formação em letras, em pessoas que vêm do mundo da literatura, que é muito diferente. Porque o mundo da literatura, o mundo principalmente da crítica literária, tende a lidar com sutilezas, com coisas da ordem pequena. Pequena não no sentido de valor, mas de fato de ler as entrelinhas, de tentar entender o tom. E quando a gente vê, olhando de fora, pelo menos, as pesquisas sendo feitas em arqueologia, tudo parece ser de uma ordem muito grande. Assim, eu vou mencionar alguns exemplos só de coisas que passaram pelo meu radar de leiga recentemente, algumas notícias que são muito impressionantes. Então, faz pouco tempo saiu uma notícia que descobriram uma suposta cidade indígena na Bolívia, através de lidar, né, dessa nova tecnologia, que é uma coisa... Descobrir uma cidade, assim, é muito grande, ou pesquisas que mostram que havia estradas indígenas na Amazônia que eram acompanhadas por árvores frutíferas, né? Por favor, me corrijam se eu estiver recontando mal essas histórias, mas que haveria ali algum caminho de transição por dentro da floresta que ofereceria alimento para as pessoas que estivessem passando por ali. Acho que eu entendi isso dessas notícias que eu vi. Ou nesse documentário do SESC, tem um momento que o Eduardo Neves fala de uma hipótese de que haveria uma proximidade genética entre indígenas da Amazônia e povos da Polinésia, que isso parece que é algo que ainda está sendo decifrado, estudado. Então, assim, são coisas muito impactantes. E daí, do meu ponto de vista, com a minha formação, eu fico me perguntando se é possível, dentro dessa escala de coisas tão grandes, dessas novidades tão impactantes, ainda ter um olhar para sutilezas. E, no limite, não sei se isso extrapola completamente a ciência da arqueologia, se é possível adivinhar algum aspecto subjetivo desses povos tão antigos, se tem alguma sugestão disso, ou se vocês imaginam algo dessa ordem quando vocês estão em pesquisa arqueológica. Deu para entender mais antes? Quer começar ou eu começo? Então, pode começar. Tá. Não, é interessante, uma pergunta diferente, assim, eu acho interessante pensar. Realmente, como você falou, a gente como arqueólogos, a gente geralmente estamos reconstruindo grandes processos, né? A gente está olhando para mudanças, porque esse é nosso ponto de referência, né? A gente tem um registro arqueológico, assim, a gente está vendo como é que isso muda com o tempo, para tentar reconstruir uma história, né?
E a gente geralmente a gente sofre muito com o que Mark Helge Famoso chama da tirania de contexto, porque realmente, como vocês todos sabem, né, assim, imagina uma população indígena que está usando tipo mais de 90% das coisas que estão usando é orgânico e vai decompor e não vai ter mais lá, né? Então a gente trabalha com grandes vazios, na verdade, né? E a gente trabalha com palimpsestos também, tipo nesse sítio Teotônio, desses 3 meses de terra preta, são ocupações acima de outra, né? Um povo vai embora, outro chega, tira tudo e faz a sua própria coisa e vai. Tipo um palimpsesto que a gente está estudando. Então, realmente fica difícil, assim, sutilezas, tipo, como que ser o dia a dia desses povos. A gente está sempre tentando pensar nisso. Assim, para mim, eu imagino para Cleverson também, os outros arqueólogos aqui. Esse pensar no dia a dia é o que realmente nos estimula muito, né, fazer o trabalho. Mas é muito raro que a gente consegue chegar nessa resolução, né. E você precisa de contextos arqueológicos super bem preservados, né, que nunca foram impactados depois, que tem uma deposição, né, sedimentar bem lenta, enfim. Então, a gente raramente trabalha com sítios assim. Então, essas narrativas grandes a gente fica preso neles às vezes, mas o dia a dia que interessa muito também. Assim. Eu também, é uma pergunta bastante difícil. A gente lida, né, com essas estruturas maiores, mas o que me veio na cabeça, por exemplo, assim, né, sobre o que seriam essas sutilezas, né, são os registros isolados, né, ou ocorrências, que algumas vezes a gente encontra cacos, né, alguns cacos em determinados lugares, que mesmo escavando o entorno, né, a gente não encontra nada que se associe àquele. A gente acaba chamando de ocorrências ou achados isolados, né, justamente porque a gente não consegue colocar muitas vezes num contexto maior. E aquilo pode significar muitas coisas, né? Às vezes, né, alguns arqueólogos interpretam, por exemplo, alguns desses achados como um local, né, de uma ocupação efêmera, né, como um acampamento muito rápido, né, no lugar, e que muitas vezes, né, o fato de ser uma quantidade, né, tão pequena, né, de artefatos ou de modificação naquele lugar, no contexto, ele muitas vezes nem é chamado de sítio, né, fica como uma ocorrência do lugar, né. Enfim, uma outra também assim que me veio à cabeça é um colega de Rondônia, né, tem outros colegas também na USP que fazem esse estudo das iconografias das cerâmicas. A gente tem visto, né, por exemplo, tem uma cerâmica na Amazônia que é chamada tradição polícroma, que possui uma decoração, muitas vezes, né, como o nome diz, policrômica, nas cores vermelho, preto e branco, e que, né, tem alguns desenhos que parecem ser abstratos, né? Na realidade foram interpretados muitas vezes como desenhos abstratos por muitos anos. Mas os colegas estão vendo uma relação, né, desses desenhos que, aos nossos olhos, parecem abstratos, mas quando eles fazem uma correlação das iconografias com outros artefatos etnográficos indígenas atuais, por exemplo, com as cosmologias das populações indígenas atuais, eles conseguem fazer inferências, por exemplo, sobre alguns animais que estão sendo representados ali, né? Por exemplo, existe muito forte, né, a representação de cobras com 2 cabeças, né, nesses artefatos, e que, né, quando a gente olha assim, num primeiro momento, não parece, né, que ali está representado o animal, mas aí talvez um olhar, né, mais apurado, né, dessas sutilezas, desses detalhes, né, que tem nessas figuras, é possível fazer essa interpretação, essa analogia, né, com essas outras figuras. Eu acho que são os mais próximos assim que eu consigo Que legal. Alguém do público quer fazer uma pergunta? A gente tem um microfone que chega em vocês.
A gente tem 10 minutos. Eu vou ser rápida, então. O meu nome é Letícia, eu gostei muito da apresentação de vocês. O Cliverson, ele citou, né, que... Tá ligado. Ligou agora? Agora Acho que ligou. sim. Eu gostei muito da apresentação de vocês, parabéns pelo trabalho, né? A gente sabe que estudar a Amazônia, hoje em dia, não é fácil, é um grande desafio. Mas eu fiquei me perguntando, né? O Cliverson citou que o Franz Keller ele falava sobre a monotonia, né? Das paisagens, da viagem, e o Humboldt também tem, né, relatos muito parecidos. E eu queria saber se no cotidiano de trabalho de vocês sentem essa monotonia ou não, se isso é uma impressão mais datada da Amazônia, se hoje em dia, como a gente já tem mais acesso à informação, enfim, o período, né, em que eles viveram influencia essa impressão dessa monotonia. É bem interessante. Eu sou de Porto Velho, né? Eu nasci lá. Então, assim, eu não sinto assim. Quando a gente faz trabalho de campo, na realidade, é muito animado, né? Sempre. Por mais que pareça tedioso, né, ficar escavando, para a gente é muito prazeroso, assim, é muito bom. Mas eu acho que, né, teve um capítulo, né, do podcast também que vocês falaram, né, sobre essa ideia do Humboldt, que chega, né, vocês montam toda uma cronologia e chega até o Euclides da Cunha, né? Eu acho que é uma influência mesmo desse estilo de escrita, né, desses viajantes, né, de estar no lugar, né, e marcar como uma viagem tediosa, né, assim. Mas eu não sinto assim essa monotonia, né? Não sei quando são viagens muito longas, né, para determinados lugares, porque na Amazônia é tudo muito distante, né? Então, às vezes, pegar um barco, por exemplo, viajar por um dia, né, talvez possa ter um pouco, né, desse sentimento, né? Mas eu acredito que é uma influência assim, desses escritores do século XIX, né? Acho que é mais nesse sentido. Assim, não sei se... Mas eu não sinto assim, um tédio quando eu estou em campo, não. Eu acho que é muito bom, muito animado. Assim. Dá um pouquinho de inveja de ver vocês no documentário. Não parece tedioso, não. Assim, só rapidinho, assim, para mim, eu estou trabalhando em vários lugares na Amazônia agora. Eu faço parte de uns 5 projetos em lugares bem diferentes, né? E cada lugar, eu chego lá e é tão diferente de outro, assim, é uma diversidade. Assim, a gente fala da Amazônia, mas são milhares de Amazônias, né? São vários ambientes diferentes, assim, até tipo Floresta Alta é diferente em Rondônia do que em Pará, dentro do Pará mesmo tem vários diferentes tipos de floresta alta e, enfim, eu vejo isso muito, que a gente tende a simplificar demais, né, o que é a Amazônia, né? Porque não é a mesma coisa. Acho que é isso. Tinha uma pergunta lá atrás. Talvez dê para juntar perguntas, fazer 2 perguntas e daí vocês respondem as 2 na sequência, pode Beleza. ser? Bom, obrigada pela apresentação. Eu fiquei muito impressionada com essa ideia da arqueologia enquanto história, porque o Foucault, nos anos 60, 70, falou da história enquanto sítio arqueológico, né? Aí se fecha isso. Aí, tentando aqui fazer uma arqueologia do saber eu mesma, lembrei de uma aula, com a ajuda de vocês, óbvio, que vão conseguir responder minha pergunta, talvez. Lembrei de uma aula de geografia que eu tive há uns 12 anos atrás e de falar da diferenciação de paisagem natural para paisagem artificial, assim, ou uma paisagem histórica, com essa ideia de que existia essa natureza intocada em oposição a que os humanos interferiram, né? E aí eu acho que os humanos nesse recorte é especificamente com essa ideia de civilização ocidental. Mas na época eu não lembro de fazer esse tipo de observação. E aí eles falavam de que haviam
um debate se havia paisagem natural, mas mais por causa dos satélites do que por causa do reconhecimento de populações locais vivendo nisso. Aí eu queria saber quando, mais ou menos, que houve essa percepção de que talvez já nunca tenha existido paisagem natural, né? Nesse sentido, e se há 12 anos atrás me contaram uma história meio atrasada já. É isso, eu acho que ficou muito longa a minha pergunta, desculpa. Ela tinha uma pergunta por aqui, não tinha? Aqui. Eu fiquei curiosa em saber se nessas equipes multidisciplinares, nesses grupos de estudo e pesquisa, se tem pessoas dos povos originários com formação e sem formação nessas áreas, e se vocês levam em consideração alguma coisa de história oral quando vai reconstruir a história. Isso. Bom, vou começar com a pergunta da senhora. Então, a gente está mais e mais tentando, né, incorporar as populações locais, né, populações tradicionais e povos indígenas nas pesquisas. Então, o exemplo do Xingu, que eu dei, esse é um projeto que foi, na verdade, pioneiro quando começou. Que o Michael Heckenberger, né, trabalhando junto com os Kwikuru, eles estavam trabalhando realmente junto, né, uma arqueologia colaborativa mesmo, que respeitava, né, os dois lados da história, a história oral e também a história da arqueologia, e ainda tipo negociando, né, essas diferentes histórias. E foi a primeira vez, inclusive, a publicação deles que teve um escritor indígena como coautor, né? Isso foi no ano 2002, o grande paper dele. Então a gente, né, acho que é muito importante a gente continua, né, fazendo esse, e inclusive fazer mais, né? Eu lembro do outro ponto que você falou. Sim. Então tem, assim, está começando a formar, né, povos indígenas, né, pessoas indígenas em universidades brasileiras agora em arqueologia, né? Principalmente na Universidade da Norte do país, né, que na Uni, né, em Rondônia, também o Federal do Pará, em Santarém, está tendo agora né, uma nova geração de formados, arqueólogos formados que são indígenas. E isso realmente está, né, acho que vai ainda transformar a disciplina, né? Indígenas fazendo a arqueologia, né, contando a própria história deles. Então, isso é muito legal para a gente, porque dá, assim, é uma nova época na arqueologia que está começando. E para tratar do ponto do... sim, então, a gente pode traçar essa mudança no pensamento mais ou menos nos anos 80, final 80, porque, inclusive, essa história de como as pessoas pensam nas interações entre pessoas e a natureza, né, é muito interessante para estudar. Mas foi através da ecologia histórica, realmente, né, que é um vertente de pesquisa que floresceu nos anos 80, na Amazônia também, né, que pessoas começaram a ver, né, e foi só nessa época que os povos indígenas realmente, pessoas de hoje, realmente transformam seus ambientes, e não são, tipo, sujeitos a um monte de limitações ambientais, eles co-construem o ambiente, né, junto com os seres, né, naturais. E essas perspectivas tiveram muita repercussão dentro da arqueologia, né? Começaram a falar que a arqueologia também estava falando ao mesmo tempo, né? Que sempre teve muita gente que estava transformando paisagens, fazendo sítios, né, arqueológicos grandes e, né, no meio da floresta. Então, realmente é mais ou menos isso para mim que é o ponto que começa a virar, né, a discussão. Tem um texto do Carl Sauer, né, acho que é de década de 20, eu acho, que ele fala de paisagem cultural e paisagem natural. Mas, de fato, é só nos anos 80 que no Brasil a gente vai ter uma perspectiva que considere, né, porque até então se acreditava que as populações indígenas não tinham modificado, né, muito assim, o ambiente. Então, só a partir dos anos 80 que, de fato, vai ter esse diálogo, né, entre natureza e cultura, né, como uma relação dialética. E sobre a participação indígena, né,
são os trabalhos etnoarqueológicos, né, do Michael Heckenberg, da Fabíola Silva também, aqui em São Paulo, que tem feito, né, assim, essa parceria, né, com os grupos indígenas, né? E tem também, nos últimos anos, uma demanda muito grande das próprias populações, né, para que ocorram essas pesquisas em seus territórios, né, muitas vezes para uma reafirmação política, né, territorial desses lugares. Então, a arqueologia, nesse sentido, também ela tem endossado, né, de alguma forma, essas reivindicações dos povos indígenas. Alguém mais? Aqui. Uma última. Tão interessante o que vocês estão falando, e dessa memória, né, desses outros tempos. E eu fico pensando como vocês, nos anos 80, se revisitou essas histórias, se também a gente pode incluir isso, ou se vocês pensam nisso nas artes indígenas, porque, enfim, eu sou artista, trabalho um pouco com isso, e eu sei que na Unicamp, por exemplo, tem muitos artistas indígenas trabalhando junto e produzindo junto, e trazendo essa história como arte mesmo, né? E não só como uma cerâmica interessante, enfim, desse teu trabalho, que são peças que, sei lá, se a gente olha o Egito, sempre você olha como uma reverência, né? E a gente, quando olha com a nossa arte indígena, é tipo uma coisa lá, assim, né? Então, eu fico imaginando que nessa arqueologia, nessas buscas, se isso também está sendo revisitado como peças artísticas mesmo, e como isso nos influencia até hoje, né? Não sei se dá tempo para vocês falarem um pouco disso. Assim, os trabalhos que eu conheço que fazem esse diálogo são esses que eu comentei, né, principalmente relacionados com a iconografia, né? E é interessante isso porque a arte indígena, né, e a arte ocidental, né, elas são muito diferentes. Então, existe, por exemplo, um diálogo da parte dos antropólogos e antropólogas, né, que falam que, para muitos grupos indígenas, né, aquilo que é arte é aquilo que é bom, é aquilo que é feito com o trabalho, né, que é diferente de uma visão estética, por exemplo, ocidental, né. Então, eu tenho visto esses trabalhos na arqueologia mais relacionados, por exemplo, com a iconografia, e aí isso entra mais num caminho da cosmologia, né, das representações desses grupos, né, e menos, assim, eu acho que fica um pouco mais distante, né, da noção de arte que a gente tem, né. É mais vinculado, por exemplo, com suas questões mitológicas, né, com a sua organização social, e muito mais relacionado com uma ideia de grupo, né, do que uma ideia pessoal, por exemplo, como é a arte ocidental, né. Então, mas a gente está caminhando ainda por esse viés, ainda a gente precisa fazer outros trabalhos nesse sentido. Não sei se eu respondi. Inclusive foi muito legal o último Bienal, né, que houve em São Paulo. Tipo, eu achei maravilhoso como essas artes indígenas estão começando a ser muito, né, muito buscado, muito valorizado, assim. Acho que tem tudo a ver com essa história, né, da luta, né, das culturas que, principalmente agora, né, que está intensificando. Dá tempo da gente fazer uma última pergunta para fechar bem rápida ou não? Dá. É uma pergunta que, para quem ouviu o podcast, os últimos episódios da primeira temporada, que são episódios de entrevista, a gente fez essa pergunta para fechar e a gente queria fazer para eles também, mas é para vocês responderem muito rapidamente, de uma maneira muito pessoal, muito livre, sem precisar pensar muito, se for possível. O Darwin, quando ele estava tentando encontrar a resposta para a pergunta
se as espécies se modificam ou não, qual é a origem das espécies. Nessa época, essa pergunta era chamada de o mistério dos mistérios. E eu e a Sofia, a gente gosta muito dessa maneira de pensar nessa grande pergunta. O mistério dos mistérios é um termo que a gente repetiu várias vezes no podcast. E aí a gente gosta de saber, dependendo da pessoa de cada área, essa resposta pode mudar muito. A gente queria saber de vocês qual é o mistério dos mistérios para vocês, como arqueólogos da Amazônia. Pode. Tem um debate assim que eu acho que é super interessante na arqueologia amazônica, que já tem muitos anos, né? Assim, de tentar demonstrar, né, ou refutar a ideia de que existiam sociedades estatais, né, cacicados, né, com hierarquias, né. Isso vem, é um debate que se intensificou na segunda metade do século XX, mas que permanece até hoje. E assim, nunca é refutada essa ideia, justamente por conta dessas novas descobertas que são feitas cada vez mais, coisas muito antigas, domesticação de plantas, essas estruturas de terras, né, que muitas vezes, no início foi até feita uma associação com os incas, né. A presença inca mesmo na Amazônia já foi confirmada, né, na Bolívia, tem sítios com cerâmicas incas, estruturas de pedra e tudo. Em Rondônia mesmo tem um sítio, né, com estrutura de pedra, mas que não é inca. Enfim, eu acho que esse é um dos maiores mistérios, assim, como a presença do Estado, né, na arqueologia amazônica. Assim. Legal. É interessante, acho que alimenta um pouco que veio para minha cabeça primeiro, é que houve estudos genéticos, né, publicados recentemente, que das populações pré-contato europeu nos Andes e na Amazônia. E encontraram que houve um fluxo genético muito grande nessas populações, como que quase não dá para distinguir, tipo, uma população geneticamente andino e uma população geneticamente, né, das terras baixas, que isso é uma coisa incrível, né? Eu sempre penso como que deu essa interação, né, entre esses povos. Será que se uma pessoa morando lá em Teotônio sabia sabia que tinha, sei lá, pirâmides lá no, sei lá, costa desértica do Peru, né? Como foram as histórias, né, que eles contaram sobre esses outros povos? Qual foi o grau de contato, de conhecimento que eles tiveram entre si? Acho que isso é muito interessante. Eu sempre penso bastante sobre isso. Bom, muito obrigada aos dois, ao SESC, a todo mundo que está aqui. Vou deixar já o convite para a próxima mesa, que vai ser sábado às 11 da manhã. Vai ser a nossa única mesa online, que é com 2 convidados estrangeiros, que vai ser, a gente deu o nome de Uma Nova História do Novo Mundo. São 2 convidados que foram uma referência muito importante para a gente, para olhar para o Humboldt, porque eles reconstroem, assim, eles olham de volta para o Humboldt e para outros viajantes, como Humboldt, inclusive como Darwin. Assim como eles olharam para a América Latina, eles devolvem um olhar muito crítico para mostrar, do nosso ponto de vista, o que estava acontecendo aqui, que conhecimento estava sendo produzido na América Latina e quanto desse conhecimento não foi apropriado por esses viajantes e levado para a Europa, para além da matéria-prima que a gente sabe muito bem que foi levada. Então, vai ser uma mesa bastante crítica a essas figuras que a gente retratou no podcast. O convite fica aberto. E um outro convite que não vem de mim, mas já que o nome do Eduardo Neves apareceu muitas vezes hoje, amanhã ele vai lançar um livro pela editora Ubu na Livraria da Travessa, às 7 ou 7h30 da noite, não tenho certeza. Mas acho que interessa para muitas das pessoas presentes aqui. E é isso, agradeço muito a vocês. Muito obrigada, obrigada, Cliverson, obrigada, Jennifer, obrigada a todo mundo que está aqui, obrigada, Juliana. A gente também queria agradecer a Jennifer, Cliverson, Sofia e Leda, agradecer a presença de vocês e convidar para os próximos encontros. Obrigada. Boa noite.